Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Obrigado pelas tuas bênçãos, obrigado pela tua cobertura, obrigado por o Senhor nos livrar do mal, obrigado por o Senhor nos estar segurando pela mão, não permitindo que o mal chegue até as nossas tendas. Obrigado, Senhor, pela tua graça e grande misericórdia sobre as nossas vidas. Peço-te, Senhor, que a tua bênção venha sobre a vida dos meus irmãos que estarão aqui acompanhando, daqueles que vão assistir posteriormente, e que suas famílias sejam grandemente abençoadas. Senhor, abre as janelas dos céus para derramar bênçãos sem medida sobre a vida do teu povo. Abre as janelas dos céus para abrir as portas que estavam fechadas. Abre as janelas dos céus, Senhor, para derrubar qualquer inimigo que se levantou contra o teu povo, Senhor, aqui presente e que está acompanhando aqui. Senhor, sejam abençoados e as suas famílias também. É o que eu te peço, eu rogo a ti, Senhor, suplico a ti, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém e amém. Paulo percebe que ali havia um jovem promissor que tinha uma base, porque a mãe ela tinha uma base, né, forte, com valores morais, com valores para estar à frente, né, na cabecinha das crianças, e vai crescendo, e cresceu um jovem que era também um rapaz que Paulo notou: esse menino aqui vai longe, esse menino vai liderar. Quantas vezes, né, tem pessoas que têm essa perspectiva de liderança, né, e você não percebe, né, que está ali, mas Paulo percebeu. Paulo falou: esse rapaz tem um futuro, né? O Neno Belarmino, estou trabalhando hoje em Jaguaruna. Opa, Neno, que Deus abençoe você também e todos aí de Jaguaruna, que também possam estar participando. E aí, gente, o que acontece? Paulo, olha a inteligência de Paulo. Olha como ele é inteligente. Paulo quis que Timóteo fosse com ele. Falou: esse rapaz vai me ajudar muito, então vou ver se eu levo ele aqui comigo. Tomando, o circuncidou. Peraí, agora, Mauro, agora você me complicou a cabeça aqui. Paulo estava orientando os cristãos a não se circuncidarem. Paulo estava orientando as pessoas a não precisar seguir a lei, porque não que não deveria seguir a lei como um padrão de vida, mas não seguir a lei para a salvação. E agora ele está circuncidando Timóteo? Olha como Paulo foi inteligente. Se ele fica com o Timóteo, e o Timóteo anda com ele nas igrejas sem estar circuncidado, o que vai acontecer? Paulo vai fechar as portas para entrar nas sinagogas. Não vai permitir entrar. Não vai permitir estar junto com os judeus. Porque Paulo, ele no começo, ele entrava abertamente nas sinagogas, nas casas dos judeus, porque ele era judeu. Então ele podia, como judeu, pregar o cristianismo, pregar Jesus Cristo. Mas Timóteo não poderia fazer isso. Então ele teve que circuncidar Timóteo para evitar uma resistência a ele. Então foi estratégico. Não foi por medo, não foi por falta de fé ou por fé no judaísmo, não. Foi por inteligência. Paulo tinha a inteligência de falar: olha, eu tenho certeza que vão colocar um monte de problema sobre a vida de Timóteo só porque ele não é circuncidado, então vamos arrumar isso. Então o que a gente já começa aprendendo aqui com a vida de Timóteo? Que muitas vezes, às vezes, e isso tem que pedir inteligência de Deus, a gente tem que se adaptar ao meio. Se adaptar como Paulo, né? Fiz-me de fraco com os fracos. Eu vou me fazer de fraco com os fracos. Às vezes você tem que aceitar uma situação, às vezes você tem que estar lá junto naquela situação com inteligência. Porque tem gente que vai bater de frente. Pensou se Paulo fosse que nem às vezes alguns que a gente conhece aí, né? Não, tem que ser desse jeito mesmo. Não, ninguém vai circuncidar ele, não. E ele vai entrar, não vai entrar nada. Você vai acabar, sabe, prejudicando só porque não, tem que ser do meu jeito. Não. Deus vai te dar sabedoria para saber muitas vezes se adaptar ao meio, como Paulo fez com Timóteo e ali conseguiu abrir as portas
para os judeus. Então a primeira coisa que a gente nota aqui. Outro ponto que eu queria também estar trazendo aqui para vocês, além da circuncisão, o nome Timóteo. O nome Timóteo, né? Theo, no grego, significa Deus. E o prefixo Timon, né? Que quer dizer honrado. Então o nome dele era legal porque ele poderia ser interpretado de duas formas: honrando a Deus e honrado por Deus. Então esse nome Timóteo tem uma característica muito interessante e legal para a gente entender que quando a gente honra a Deus, Ele também nos honra. Então, honrando a Deus, sou honrado por Deus. Timóteo. O nome dele já traduzindo que ele tinha uma vida que ele se preocupava em colocar Deus acima de todas as coisas. Ele acordava Deus acima de todas as coisas, ele ia dormir Deus acima de todas as coisas, ele trabalhava Deus acima de todas as coisas. Então esse nome Timóteo, que honra a Deus, também tem a característica de ser honrado por Deus. E que eu espero que a gente está aqui todas as noites, traduzindo, trabalhando, compartilhando, possa fazer com que você honre a Deus cada dia mais. Cada dia você descubra algo novo em como honrar a Deus. E tenha certeza, eu falo isso para a sua vida profeticamente, você está e será ainda mais honrado por Deus. Na sequência aqui, a gente vê que Paulo trata Timóteo como um filho na fé. Mauro, eu não estou entendendo esse filho na fé. Deixa eu explicar, porque às vezes a gente fala filho na fé, a pessoa não entende muito bem. A pessoa que leva o outro até Jesus Cristo, ou seja, você conduz alguém até Jesus Cristo, ele se torna seu filho na fé. Por quê? Porque você o gerou, tá? O gerou por quê? Porque você o conduziu até Jesus Cristo. Então isso se tornou um filho na fé. Agora, para a relação de filho na fé se continuar, se perpetuar, a relação tem que ser que nem pai e filho. O filho honrando o pai cuidando do filho. Não é assim gerar e largar no mundo, né? É gerar e estar cuidando, e estar acompanhando. Então Paulo, além de ter gerado, estava cuidando de Timóteo como a um filho. Se ele estava se preparando bem na leitura da palavra, se ele estava se preparando bem na sua saúde, se ele estava conversando de uma forma como um líder com os seus irmãos nas igrejas. Então Paulo estava assim se preocupando com ele. E o que a gente vem agora trazer também com essa aprendizagem? É que muitas vezes você e eu temos que ter a nossa responsabilidade de alimentar o filho, de dar um carinho para o filho, de dar uma atenção para o filho, de dar orientação, exortação, chamar a atenção. Então uma relação, e Deus muitas vezes vai colocar algumas pessoas na sua vida para se tornarem seus filhos na fé, ou você ter pais na fé. Até pais que não te geraram. Pode ser que tenham pessoas que não levaram vocês a Cristo, mas que hoje cuidam de vocês com carinho de pai. Cuidam do seu crescimento, cuidam do seu desenvolvimento, cuidam de dar atenção. Então é isso que torna uma relação de pai e filho. Você sabe, mãe e filho, mãe e filha, pai e filha, ou seja, essa relação maternal, essa relação paternal, essa relação de filiação, é uma relação que é a troca. Então é importante você também perceber em que posição você está hoje no reino de Deus, como um filho na fé de alguém, ou como um pai na fé de alguém. E que você tome esse cuidado, como Paulo estava tomando esse cuidado, e como Timóteo estava honrando a Paulo, como um pai na fé. Então isso é importante nessa característica e nessa relação que faz as pessoas crescerem. Outra coisa que lá em 1 Timóteo, aí você vai ver isso em 1 Timóteo, 2 Timóteo, recomendo você dar mais uma lida, isso é muito legal, não cansa, né? Quem lê Timóteo, para quem quer liderança, para quem quer estar à frente, para quem quer ser pai na fé de alguém, ou quem quer ser um filho na fé de alguém, ler o Timóteo, 1 Timóteo e 2 Timóteo é muito importante.
E aí o que a gente nota? Olha os mandamentos que Paulo dá para ele. Ele dá para o Timóteo alguns mandamentos. Olha, o primeiro deles é combata. É o combater. Você precisa combater. Por que Paulo usa essa palavra? Por que Paulo usa essa palavra, combater? Ele usa essa palavra porque ele quer dizer para Timóteo o seguinte: Timóteo, você está entrando no caminho. Você vai estar do meu lado. Você vai ser ativo trabalhando na obra. Então se prepara, porque vai ter luta. E a gente já aprende com isso aqui também. Se Deus te chamou para o ministério, ou Deus te chamou para uma vida cristã ativa, que você vai estar lá, porque uma coisa, gente, uma coisa é, eu aceitei Jesus e vou ficar na minha, não vou me desenvolver, não vou pregar, não vou fazer, assim, não vou fazer nada, não, né? Não vou abençoar pessoas, não. Então vai viver uma vida normal. Agora, não, eu vou abençoar as pessoas com aquilo que eu faço, com as minhas orações, com a minha intercessão, com a minha presença, com a minha pregação, com tudo que eu fizer, eu vou estar ali honrando a Deus. Então o que vai acontecer? Meu amigo, se prepare, minha amiga, se prepare, porque tem combate. Então Paulo já avisa para Timóteo o seguinte: se entrou nessa vida, se prepara, meu amigo. Se prepara, porque vai ter briga, vai ser puxado, vai ser puxado. E aí você vai ter que ter técnicas, jeitos, forças, preparações, para o quê? Para você se desenvolver na fé, porque a vida não vai ser brincadeira, não, vai ser de combate. Então a primeira coisa que ele coloca é combata, se prepare para a batalha, se prepare para as lutas, se prepare, porque às vezes vai vir em situações difíceis, mas esteja preparado. Não vai levando a vida de qualquer jeito, não vai me levando a vida de, não, vou deixar a vida me levar, não, você vai levar a vida que deve ser levada. Você tem que tomar as decisões e você tem que se preparar para combater. A gente vai até ver depois como é que ele está se preparando. Outra coisa que Paulo passa para ele é uma fé que não se desanima, uma fé que ela só cresce, uma fé que desenvolve a cada momento, a cada luta, a cada dificuldade. Então Paulo já dá para ele o seguinte: olha, você combata, mas não deixe esmorecer sua fé. Às vezes você vai se sentir cansado, às vezes vai se sentir desanimado, às vezes vai se sentir até frustrado, mas nunca deixe a sua fé. Mesmo na luta, mesmo na dificuldade, não abaixe a cabeça. Tenha realmente a fé no Senhor Jesus Cristo e não deixe essa fé abater, não deixe essa fé jogar para baixo, não deixe essa fé, a fé ser desanimada pelas situações que estão ao lado, pelas situações que acontecem. Mas tenha uma fé certeira, uma fé que não desanima. Outro ponto que Paulo fala, então, combater e ter fé, lutar, se preparar para a luta, e ter a fé com a certeza e a esperança de que vai conseguir a vitória, mas é o como você tem que lutar. Porque tem muita gente que vai combater e usa armas, né, armas ilegais, armas não morais, armas não éticas, armas sem valor. Vai numa luta muitas vezes de arrogância, numa luta de querer vencer, de querer pisar nos outros. Não é esse o combate que Paulo está falando. Paulo está falando de um combate onde a sua fé só aumenta, mas ele coloca para Timóteo que ele seja ético, que ele seja moral. Ou seja, o ético tem valores, padrões de Cristo. E o moral é que aplica esses padrões, né? Porque uma coisa é a ética, é como você avalia as coisas certas e erradas. E a moral é como você pratica as coisas certas e erradas. Por isso, Paulo avisa para Timóteo: Timóteo, tenha uma boa base de valores, tenha uma boa base cristã. As tuas decisões sejam tomadas com esta base. E quando você tiver essa base, aplique-as no seu dia a dia e na sua vida. Então você vê que Paulo está muito preocupado com a vida espiritual, com a vida moral e até com a saúde de Timóteo, quando ele diz: Timóteo, não beba só água,
porque é importante para o seu estômago, é importante para você tomar um pouco de vinho, né? Tem muita gente que brincando pega esse versículo e fala, vou encher a cara. Agora não é isso não, né? É você. A Cláudia amou o Paulo, né? Quando ele recomenda um pouquinho de vinho, né? É muito bom. Não beba só água, beba um pouquinho de vinho também. Então é isso que Paulo, olha, Paulo se preocupa com a amor, ele está rindo aqui, amor. Ela participou hoje aqui, ela está aqui já ligadinha, ela assiste todo o sábado aqui, mas essa aqui ela vibrou, olha, não deixa só um pouco água, né? Um pouquinho de vinho também. É muito bom. E aí, gente, você vê, Paulo se preocupa com a parte moral, com a parte espiritual, com a parte física, e dá agora uma orientação muito legal, que eu estou vendo agora aqui em 1 Timóteo 4, a partir do versículo 14, ele começa a falar agora para o Paulo, para o Timóteo o seguinte: Timóteo, você é moço, Timóteo, você é novo, Timóteo, você não é tão experiente, mas com o teu exemplo, com a tua forma de viver, você vai influenciar muitas pessoas. E aí Paulo dá uma sacada bem legal para a gente, que é, não importa, experiência, gente, é fundamental. Experiência é maravilhoso, é ótimo, quando você tem experiência é muito bom. Mas vai ter vezes que você vai entrar num lugar que você não tem experiência. Vai ter lugares, ou vai ter momentos, ou vai ter ministério, ou vai ter alguma função, ou alguma atividade que você não tem experiência ainda. Mas Paulo diz para ele, olha, você tá indo no meio dos leões aí, porque ali tem ex-sacerdotes, ali tem ex-levitas, tem toda gente que conhece muito mais do que Timóteo. Mas Paulo deu uma dica para ele, é uma dica para quando você quer entrar numa atividade que você não tem muita experiência. Seja exemplo. E como ser exemplo? Ele dá aqui, olha, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então vamos lá. Não tem experiência, Timóteo, mas seja um exemplo com o que você fala. Aquilo que você fala tem padrão moral, tem padrão ético? Aquilo que você fala tem um valor por trás daquilo? Aquilo que você fala é certo? Aquilo que você fala é justo? Aquilo que você fala tem muita condição de ajudar as pessoas? Então usa a tua palavra como exemplo. As pessoas escutarem você falando e falar, nossa, como ela fala bem, olha como fala direitinho, olha como o que ela fala tem razão, olha como ele fala tem razão. Então aquilo que você fala é muito importante, porque o que você fala é o que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Então o que você tem que é encher o teu coração das coisas de Deus, para que quando você for falar, tudo que você fala, olha, é legal, é um exemplo isso que você fala. Mas não é só da boca para fora, é no trato. Porque as pessoas escutam o que você fala, mas elas são transformadas por aquilo que elas veem você fazer. Porque você pode até falar e tá bom, é bonitinho o que você está falando, mas como é que você está vivendo? Como é que você está praticando? Como é que você está tratando as pessoas? Como é que você está se relacionando com ela? Então, Timóteo, você é mais novo, mas você vai lidar com pessoas mais velhas. Você é mais novo, vai lidar com pessoas mais experientes. Você é mais novo e vai lidar com pessoas que sabem muito mais que você. Mas, por favor, trate elas bem. O seu comportamento tem que ser um exemplo. As suas palavras, aquilo que você fala tem que ser um exemplo. E outra, um exemplo no amor. Olha só, eu posso até falar o certo, eu posso até tratar bem, mas eu não estou nem aí com o outro. E aí Paulo fala, o amor, o que é o importante no amor? O importante no amor é você demonstrar que aquela outra pessoa é importante para você. Demonstrar que aquilo que você está fazendo é para o bem do outro. É para o seu bem? Claro, é para o seu bem também. Mas principalmente demonstrar que é para o bem do outro. Então no trato, naquilo que você fala, e na forma e na sinceridade como você abençoa as pessoas. Você está ali para abençoar mesmo. Você está fazendo com vontade de abençoar. Não está fazendo só por fazer, não está fazendo só por obrigação. No espírito. E agora, como que é isso? Como é que eu vou ser o exemplo no espírito? Como é que eu sou o exemplo no espírito? É na forma como eu me relaciono com Deus.
O Espírito é a tua relação com Deus. Então às vezes você está lá num lugar, você não sabe mais do que ninguém, você tem uma função que não é superior a ninguém, mas o teu jeito de se relacionar com Deus é um exemplo. Você fala o que é bonito, você se comporta e trata as pessoas com tanto amor, você se dedica às pessoas e mais do que isso, você se dedica a Deus. Você se comunica com Deus, você fala com Deus, você ora a Deus. Então você está percebendo que você tem uma forma especial de mostrar para as pessoas que você é um filho de Deus. Então quando você comenta, às vezes você está falando uma coisa, está tratando bem, e está ali com o maior carinho e tudo mais, mas às vezes as pessoas são vazias, não tem Deus. São boas, são legais, nossa, muito show a pessoa. Mas cadê a relação com Deus? Então Paulo falou isso. Não adianta você só ser bom, não adianta você só pregar bonito, não adianta você fazer com maior amor para as pessoas, não adianta você ter fé, uma fé, né, forte que a gente vai ver agora, se a sua relação com Deus não traduz isso. Outra coisa de Timóteo é a fé. Que você seja um exemplo na fé. Porque a pessoa também pode estar tendo achar que tem uma relação com Deus, né, ou ter uma relação com Deus, mas não acredita. Mas não aplica a fé. Não arrisca nas coisas que sabe, não, eu tenho certeza que Deus vai me abençoar aqui. Eu tenho certeza, alguma coisa vai acontecer que vai me abençoar. Alguma porta vai se abrir. Eu estou olhando aqui, está tudo fechado. Está uma situação das mais críticas que eu já vi na minha vida. Mas eu estou em paz porque eu tenho certeza que de uma hora para outra, Deus vai mandar um dos seus anjos, Deus vai mandar o seu Espírito Santo aqui e as coisas vão acontecer. Por isso, Timóteo, você vai encontrar situações muito difíceis aí nas igrejas onde você vai passar. Você vai passar por momentos que vão te colocar a mão no dedo no nariz. Vão ter acusações contra você, vão estar amarrando as coisas para te puxar o tapete. O espírito dos infernos vai lá contra a tua vida, mas tenha fé. Deus não vai te abandonar, Deus não vai te deixar e Deus vai ser com a tua vida. E, por fim, pureza. Pureza. Então, olha só, palavra, aquilo que eu falo, trato como eu me relaciono com as pessoas. Amor é a intensidade e a intenção verdadeira de ajudar as pessoas. O Espírito, minha relação com Deus. Fé, eu mostrar na prática que eu acredito no meu Deus Todo-Poderoso. Mas eu faço tudo isso com um coração puro. Eu não faço com segundas intenções. Eu não faço para ganhar dinheiro. Eu não faço para ganhar promoção. Eu não faço para ganhar vantagens. A pureza quer dizer, eu faço tudo isso porque é a minha essência, porque é o meu jeito de ser, e é um jeito puro, é um jeito verdadeiro, é um jeito honesto, é um jeito íntegro, e é isso que Deus está passando para a sua vida a partir desse momento. E mais uma coisa que ele orienta agora, ele orienta para Timóteo, ele orienta o seguinte: seja persistente. Persista. Não, olha só, uma coisa é o que você tem que fazer, outra coisa é que você tem que persistir. Tá vendo que tem uma diferença? Percebe que tem uma diferença? A diferença entre fazer e continuar fazendo. Então, Paulo, ou Timóteo, seja um exemplo. Seja um exemplo, mas persista em alguns pontos. E aí nós vamos aprender. É muito legal isso, que a gente aprendeu o que a gente tem que fazer e aquilo que a gente tem que persistir em fazer. E isso vai ser muito legal para você também e para mim. Que é a dica que ele dá para aquelas pessoas que abençoam outras. Com a tua atividade, com a tua fé, com aquilo que você faz. Ele diz, persistir em ler, ensinar, exortar, meditar. Na realidade é ler, meditar, ensinar e exortar. Então vamos lá, ler. Eu tenho que gastar tempo conhecendo a palavra de Deus. Eu tenho que gastar tempo, investir tempo aprendendo sobre outras coisas. Eles tinham lá o Talmud, que não era só a Torá, não era só a Bíblia, mas eles tinham vários outros livros que eles aprendiam. Então Paulo está dizendo, você tem que aprender. Se você quer ensinar, se você quer ser um exemplo, se você quer fazer a diferença, você tem que aprender. E para aprender você tem que ler. Ou ler ou escutar, né? Você tem que pegar. Não tinha na época lá, não ia ter
vídeo, né? Ou que você pudesse ouvir o áudio e tal. Mas Paulo está dizendo aqui, ó, você tem que ler, você tem que aprender, você tem que se desenvolver. Você não pode ficar parado esperando as coisas acontecerem. Então, leia, medite. Não é para ler por... eu li... Eu já conheci pessoas que falam, eu li a Bíblia inteira. Aí um dia eu perguntei para uma delas, bem no passado assim, que eu quis tirar um barato da pessoa lá, quis brincar com ela. Eu já li a Bíblia inteira. Eu falei, pô, por acaso você já meditou nela? Você acredita que ele deu uma parada assim? Ele deu uma parada como assim, rapaz, eu estava lendo para querer dizer que eu li, mas eu não parei assim para meditar. Então, por exemplo, aqui na Bíblia na íntegra, você pode ver que a Bíblia está todinha sendo colocada aqui, mas ela está sendo meditada, ela está sendo estudada. Então, quando você for ler um livro, for ler a palavra, for ler algo, você tem que meditar naquilo. Refletir se aquilo tem a ver com você, refletir se aquilo pode abençoar outras pessoas, refletir qual é a forma, quem estava falando, como estava falando. Então, medite, leia, medite, ensine, ensinar, ou seja, não fica só para você, compartilha com outras pessoas, ensina outras pessoas, prepare outras pessoas, e na hora de uma correção, e na hora de um ajuste, vai lá e exorta. Então, leia, medite, traz o coração, ensina, compartilha e exorta, chama a atenção. Então, Timóteo, vai ser difícil, você vai enfrentar lutas, mas siga esse caminho que você vai ter um bom futuro. Agora, o Paulo, ele chama a atenção também de um outro ponto muitíssimo importante. E eu posso dizer a vocês, gente, de tantas lives que a gente já fez aqui, essa de hoje, ela é um padrão maravilhoso para aquelas pessoas que querem seguir uma vida, uma carreira de pregação, uma carreira de liderança, uma carreira de estar à frente. É uma das, assim, que eu vejo, porque Timóteo é sinônimo de liderança, né? Do Paulo ensinando um jovem se tornar um líder, né? Então é importante isso, grava isso. Se você conhecer alguém que está no ministério, que está querendo crescer, se desenvolver para trabalhar na obra de Deus, esse capítulo e esse momento aqui do programa de Fé em Fé é muito legal você trazer isso para essas pessoas, porque olha o que ele vai passar agora aqui. Paulo vai dizer o seguinte: valorize o dom que você tem, valorize o que foi profetizado sobre a tua cabeça, valorize aquilo que Deus te deu. Se Deus te chamou para a obra, se Deus te chamou para o ministério, valoriza isso. Claro, como nós vimos aqui, com força para combater, com fé, com uma ética moral cristã, sendo exemplo, ensinando as pessoas, orientando, exortando, com um espírito forte com Deus, sim, mas nunca se esqueça que Deus é quem te abençoou, que Deus é que te deu o dom, que você não é o que você é por você, que eu não estou pregando aqui porque eu sou um pregador, eu só estou aqui porque eu tenho um dom sobre a minha cabeça dado por Deus, e eu sei que se ele tirar esse dom, acabou, mas enquanto ele me permite ter esse dom, eu vou estar aqui pregando. Então nunca se esqueça que você tem um dom para pregar, para anunciar, para trabalhar, para ensinar, para ficar do lado, para fazer o que for, mas o dom vem de Deus. Então esteja certo, valorize. Então, numa coisa ele te fala para você fazer como mandamento, a outra ele te orienta para ser exemplo, na outra ele te orienta para ensinar e persistir nisso. E agora ele está dizendo, agora em tudo isso, valorize o dom que você tem, coloque ele em prática, faça ele valer a pena, não faça ele ficar só como um cargo dentro de uma igreja, um cargo dentro de uma organização, ou a sua função dentro de uma família, ou dentro de uma comunidade, só porque está naquela posição. Porque Timóteo estava numa posição, mas ele precisava sempre se lembrar e valorizar que o dom veio de Deus. E assim, meu querido e minha querida,
sua vida vai valer a pena. Sua vida vai ter uma razão, sua vida vai ter um propósito para abençoar a vida de outras pessoas. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado pelo teu ensino, muito obrigado porque o Senhor nos orienta, muito obrigado porque a tua palavra, o teu Espírito Santo, o Senhor mesmo vem sobre nós e nos dá exortação e orientação para aquilo que devemos praticar e, como exemplo, aplicar em nossas vidas. Eu venho te pedir que o Senhor abençoe os meus irmãos e abençoe a todos aqueles que querem trabalhar na obra de Deus, que querem trabalhar em algum lugar, que querem aprender, que querem crescer, que querem se doar, que aprendam de Ti, Senhor, a combater pela fé, a combater com valores cristãos, a entrar nesse combate para ser um exemplo de fé, um exemplo no espírito, um exemplo no trato, um exemplo na palavra, e persistir, Senhor amado, em ensinar, em exortar, Paizinho amado, e se preparar lendo, meditando, e principalmente valorizando o dom que o Senhor deu. Eu peço a bênção sobre os meus irmãos, eu peço a bênção sobre a família dos meus irmãos, e que o amor do Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e sobre todos os seus, não somente hoje, mas pelos séculos de todos os séculos. Amém, amém e amém.